Dinho Cast, tudo sobre tudo que o Dinho Ouro Preto lê, vê e faz. Ou lê, viu e fez. Não nessa ordem. Com você, Dinho Ouro Preto. Olá, amigos. Eu resolvi agora, é um assunto inevitável, abordar o Rock in Rio, já que o festival está acontecendo agora. Eu tive o privilégio de tocar em todas as edições do Rock in Rio, com exceção do primeiro. O Capital tocou em todos, com exceção de 2, mas eu acabei participando. Eu conto essa história pra vocês. O Rock in Rio, o de 85, eu já morava aqui em São Paulo. Eu tinha acabado, aliás, de chegar aqui em São Paulo quando acontece a primeira edição. E quando a gente viu o line-up, quando a gente viu que estava se produzindo uma coisa daquelas dimensões no Brasil, a minha reação foi de surpresa. Eu fiquei estupefato de ver aquilo, porque eu preciso talvez contextualizar um pouco. A minha geração cresceu sem acesso a shows internacionais. Os shows vinham para o Brasil muito raramente. Eu passei uma parte da minha adolescência ainda em Brasília, então ainda longe do Rio, de São Paulo. Então os poucos shows internacionais que vinham ao Brasil vinham para cá, ou para o Rio ou para São Paulo. E tinham sido relativamente poucos. A gente lembrava, acho que o Police tinha vindo uma vez, acho que o Alice Cooper tinha vindo, Rick Wakeman do Yes tinha vindo. Dava para contar nos dedos os shows de rock que já tinham vindo pro Brasil. Eles eram bastante raros. Eu acho que o Van Halen tinha vindo também. Era assim, dava pra contar na mão de 2 dedos quem tinha vindo pro Brasil. Então, quando anunciou-se que estavam vindo todos, eu nem lembro mais quem era o casting do primeiro Rock in Rio. Eu lembro que teve AC/DC, Iron Maiden, acho que Queen tocou, não tenho certeza se o Queen tocou, se o Queen foi um show separado. Mas enfim, eram vários grandes nomes do rock mundial estavam se apresentando juntos no mesmo festival, que estava sendo produzido por um brasileiro, Roberto Medina. E eu tinha acabado de chegar aqui em São Paulo, e a gente chegou aqui em São Paulo, eu era bastante orgulhoso, sou, talvez, até hoje. Então, eu não queria aceitar dinheiro do meu pai, eu queria me virar sozinho. E então eu vivia com dinheiro contado, e eu não tinha dinheiro suficiente para ir até o Rio, nem para comprar ingresso. Eu não conhecia ninguém do festival, não conhecia o Roberto Medina ainda. Para mim os ingressos eram um preço proibitivo ainda. Mas a minha namorada da época, talvez ela tivesse dinheiro, ou alguém da família tenha dado dinheiro pra ela, e ela foi assistir, e eu fiquei aqui, ela me contou a história depois só. E eu li nos jornais aquela celebração na lama, né? E foi algo de uma intensidade, aquilo reverberou pelo Brasil de uma forma surpreendente. Eu acho que a partir daquele momento ali, daquele primeiro Rock in Rio, bandas começaram a ver o Brasil com outros olhos. Começaram a perceber que shows maiores eram viáveis no Brasil, e as bandas começaram a aparecer por aqui com uma certa regularidade. O Rock in Rio, acredito que abre a porteira. Começam a vir shows de todos os tipos no Brasil. Começam a vir shows de bandas alternativas, como Suzy, como os Ramones, e começam a vir as grandes produções passam a vir para o Brasil também. Eu atribuo isso em grande parte à iniciativa e à coragem do Medina de ter se arriscado tanto a ponto de produzir um festival como o primeiro Rock in Rio. Acho que aquilo ali foi inacreditavelmente corajoso, inovador, e realmente muda muita coisa no Brasil, porque não é só que as bandas gringas começam a vir para o Brasil. Eu acho que os próprios brasileiros começam a ver produção com outros olhos.
eu acho que todo mundo se profissionaliza. Os cenógrafos, o equipamento que nós usávamos para shows começa a ficar mais sofisticado, as luzes que nós usávamos começam a ficar mais complexas, as pessoas começam a levar esse tipo de coisa em consideração, a apresentação de um show, ou seja, como eu vou fazer a cenografia, como é que eu vou montar o cenário, que tipo de iluminação eu vou fazer. A gente começa a ver como os gringos faziam, muitas vezes eram só boas ideias, não eram ideias caras, eram coisas que eles resolviam com a distribuição das luzes, ou seja, nós os brasileiros envolvidos com o show, nós começamos a ver como você consegue, com boas ideias, produzir coisas surpreendentes, simplesmente com sua criatividade. E eu acho que vários profissionais passaram a fazer carreira a partir daquele momento. Você começa a ter pessoas que se dedicam simplesmente a fazer luzes, a só fazer cenografia, a só fazer shows ao vivo, o PA ou o monitor. Os profissionais vão se tornando mais qualificados a partir, eu acredito, em parte, a partir do Rock in Rio. Faz-se um hiato muito grande. O primeiro, vamos lá, o primeiro Rock in Rio é em 85, se eu não me engano, e o segundo eu acho que em 91. A gente participa do segundo, o de 91. O de 91 vem o In Excess pro Brasil, é o auge do Sepultura. O Sepultura ali, o mundo, o Brasil se dá conta do que até então ninguém entendia direito o que era thrash metal, o quanto o Sepultura era popular. E ali é esfregado meio na cara de todo mundo. Eu lembro que era uma noite em que o Lobão toca também. E todo mundo se surpreende porque a grande atração da noite era o Sepultura. O Sepultura dá um banho em todo mundo. E nós não sabíamos. Era uma coisa, até então, circunscrita ao mundo do metal. Quem não era, assim, aquilo para nós era uma língua em separado. Vem Happy Mondays, Judas Priest, Megadeth, George Michael, Billy Idol, e a gente toca Faith No More, In Excess, já falei do In Excess. Eu tô falando isso tudo porque me passaram aqui a lista, eu tô lendo aqui pra vocês, não que eu lembre, eu jamais lembraria se alguém não tivesse me ajudado, se não tivesse um HD externo. E o Capital acaba tocando na noite do A-ha, e a gente acha uma puta injustiça. A gente fala, por que a gente vai tocar na noite do A-ha? É super pop, a gente não quer, a gente é uma banda de rock. E eu lembro que a gente achava uma injustiça, mas eu acho que era bastante revelador sobre como o Capital tinha passado a ser percebido naquele momento. Embora nós tivéssemos uma origem no punk rock, era o que tinha nos motivado a tocar e a fazer o Capital. Eu acho que há um momento ali nos anos 80 onde a gente perde, na minha opinião, essa é uma opinião minha, a gente perde um pouco o rumo e a gente se afasta um pouco do rock and roll. Eu acho que eu atribuo a responsabilidade toda a mim, porque já tinha ali no final dos anos 80, já estava acontecendo toda a cena de Seattle já existia. E, por exemplo, já existia Soundgarden, já existia Nirvana, e a gente não estava ligado nesse novo som. Eu estava ouvindo outras coisas. Eu estava, por exemplo, ouvindo mais In Excess. Eu estava ouvindo Prince. Foi uma das poucas vezes na minha vida onde eu começo a me afastar um pouco do rock and roll, onde eu começo a ouvir. Eu lembro de Prince ser um artista muito presente na minha vida naquele momento. Ou mesmo bandas. As bandas de rock que eu ouvia eram bandas que também lentamente estavam se afastando do rock, como o In Excess ou os Talking Heads. Eles estavam lentamente indo em outra direção. E eu também. E foi o único momento da minha vida, porque eu ouço rock desde que eu tenho, 12 anos. Foi o único momento da minha vida em que eu me afastei do rock, e eu acho que isso aparece nos discos do Capital, principalmente os discos do meio dos anos 80, o que fez com que nós caíssemos na noite do A-ha. E eu achava uma injustiça, mas enfim, a culpa era nossa, a culpa era minha, talvez. O Capital tinha feito uns discos pop e eles achavam que era o nosso perfil cair naquela noite. Naquele momento, em 91,
as bandas brasileiras ainda não eram tratadas de igual para igual. Nós não tínhamos acesso a todas as luzes, nós não tínhamos acesso a todo o PA, então era bastante clara a divisão entre os gringos e os brasileiros. Eram duas coisas separadas e nós recebíamos tratamento bastante distinto. Eu lembro como o festival tinha uma visibilidade tamanha que já naquele momento, em 91, achava-se que o seu desempenho no festival, se você saísse bem, você acabava determinando o seu futuro durante os próximos anos. Eu quero dizer o seguinte, se você se saísse vencedor dali, como por exemplo os Paralamas tinham se saído vencedores do primeiro Rock in Rio, como tinham conseguido colocar a plateia inteira para cantar, você saía turbinado dali, você saía alguns degraus mais altos, você saía um pouco maior do que você tinha entrado. Para ser honesto, essa é uma impressão que eu tenho até hoje. Eu acho que o Rock in Rio tem tamanha visibilidade, tem uma grandeza tamanha que o show reverbera. Ele é transmitido em todos os lugares e o show acaba reverberando e acaba sim tendo uma importância para a sua carreira. Eu lembro que, por exemplo, nos festivais subsequentes, depois há um hiato muito grande, você tem esse show de 91 e o seguinte é 10 anos depois, em 2001. E o Capital estava no meio do acústico, nós estávamos ainda tocando sentados quando nos dias anteriores ao Rock in Rio. O nosso acústico tinha saído fazia... Quer ver? O nosso acústico sai em maio, eu acho. E nos primeiros meses do acústico nós reproduzíamos ele exatamente como ele era. Todo mundo sentado e tocando violão. E o Kiko tocando conosco, Kiko Zambianchi. Aí a gente estava no Nordeste, eu acho que a gente estava, se eu não me engano, em São Luís. E a gente vê pela televisão aquele incidente que aconteceu com o Carlinhos Brown, em que jogam aqueles copinhos de plástico nele. E a gente não sabia o que tinha acontecido. A gente acha que era uma hostilidade em relação ao rock brasileiro. E a gente vê aquilo, a gente fala, nossa, nós somos os próximos. E ainda mais que a gente caiu numa noite super pesada. Quer ver? Acho que era o Deftones, Silverchair e o Red Hot Chili Peppers. Era uma noite super pesada e a gente tocando violão. Então eu falei, era quase como uma vaca indo pra batedora. A gente fala, nós somos os próximos, vamos jogar lata na gente. E então o show seguinte, já que era em Fortaleza, a gente toca em pé pela primeira vez. A gente toca violão, mas em pé. E é curioso como nós tínhamos passado 6 meses tocando sentados. Quando a gente toca em pé, a gente fala, nossa, como cansa. Todo mundo tinha ficado exausto de dar um show inteiro, ficar 1 hora e tanto em pé tocando. Era como se nossos músculos tivessem se desacostumado, sabe? Aí a gente vai pro Rio ainda um dia antes, porque a gente fala, isso não é o suficiente tocar violão em pé. A gente precisa passar alguns dos arranjos pra guitarra, nem que seja uma guitarra limpa, mas precisa ser guitarra. Então a gente decide que acho que uma pessoa ia tocar guitarra e o outro ia tocar violão. Eu não me lembro quem. Acho que o Louro toca guitarra, ou o Kiko toca violão, ou o contrário. E a gente faz um ensaio antes do Rock in Rio, antes da data, já no Rio. A gente vai um dia antes e ensaia no Rio, rearranja algumas coisas pra guitarra e lá vamos nós, bastante apreensivos. E eu lembro apreensivos por tudo, pelo que tinha acontecido com o Carlinhos Brown, pelo fato de que nós estávamos tocando violão numa noite mais pesada. E eu lembro de pensar comigo que, olha, naquele momento o Capital já tinha vendido muito. Aliás, naquele momento o Capital tinha vendido como nunca antes. A gente já tinha vendido, sei lá, acho que já tinha vendido uns 300, 400 mil discos ali em janeiro de 2001 do acústico MTV. Eu pensei, olha, se não é agora, não é nunca. A gente nunca tinha ido tão bem. A gente nunca tinha vendido tantos discos, a gente nunca tinha tocado tanto rádio, a gente nunca tinha sido tão conhecido quanto naquele momento. Então eu falei, olha, se não é agora, não é nunca. E acontece uma coisa curiosa no camarim. A gente tava todo mundo nervoso, andando de um lado pro outro no camarim. Bate na porta e nos dizem que o Thomas Green Morton,
que é um médium. Eu não sei se vocês lembram desse sujeito. Ele é um cara que dizia que era uma espécie de um Uri Geller brasileiro, que entortava metais e transpirava perfume. Ele foi desmascarado anos depois pelo Fantástico, mas e não que nós, não que eu sou bastante cético, não que eu acreditasse muito nas coisas que diziam dele. Eu sempre achei que aquilo era alguma farsa que viria